E aí pessoal, tudo bem? Para quem vem da primeira parte, vamos continuar com a nossa aula. Para quem está aqui pela primeira vez, né, não pegou a primeira parte do vídeo, eu sugiro que vá assistir a primeira parte para poder entender o que a gente fez até agora e qual o objetivo dessa videoaula, ok? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre o View Pager, tá certo? O View Pager nada mais é que um paginador de views. Como é que isso funciona? Quando você faz uma pesquisa no Google, ele gera os resultados e pagina para você, certo? Se você rolar a tela, lá embaixo vai ter página 1, página 2 e cada página dessa tem um aviso com o conteúdo, ok? Aqui funciona basicamente da mesma forma, óbvio. Como é que ele faz isso? Você tem views paginadas, só que a forma de navegação é diferente. No caso, você usa o scroll. No caso, você pode arrastar o seu dedo na tela e as páginas vão se alternando, certo? E é isso aí, basicamente é isso aí. O View Pager é um paginador de views, certo? Então, primeiramente a gente vai adicionar ele no nosso conteúdo principal, certo? Na Activity Main nós temos o conteúdo principal, certo? Temos aqui o nosso tab layout, que vai ficar nossas tabs, e aqui é o que vai ficar o nosso conteúdo. O conteúdo de cada tab vai aparecer nessa parte. Esse cara aqui é o Content Main, que está incluso aqui na nossa Activity Main, certo? Dentro dele a gente só tem um text view com o texto Hello World, então a gente vai substituir ele pelo View Pager, certo? Vamos lá, Android support.v4.view pager, ok? Vamos setar aqui algumas propriedades obrigatórias, que são largura e altura. Vou colocar para ocupar todo o espaço da tela disponível. Vamos colocar um ID também, para podermos recuperar ele depois, para a gente trabalhar em cima dele. Beleza, então vamos para outra parte, que é a parte do Fragment Pager Adapter e o Fragment State Pager Adapter. Esses dois caras têm basicamente a mesma função. Ele vai te auxiliar a gerar essas páginas, essas views paginadas. Ele funciona basicamente como o Base Adapter, ok? Como é que funciona o Base Adapter? Você pode gerar views de acordo com o que necessita, sem precisar ter que gerar aquilo ali num for, por exemplo, sei lá. Você não precisa gerar aquilo ali na mão, ok? Por exemplo, uma lista de views, como aqui um list fragment, por exemplo, ele vai gerar uma lista com várias viewzinhas, certo? Cada um com seu conteúdo especificado. Então temos uma classe que trabalha, ela tem a responsabilidade de fazer isso por você, ok? No caso é a mesma coisa para o Pager Adapt. Em vez de ele gerar uma lista assim bonitinha, ele vai gerar views paginadas, uma ao lado da outra, certo? E as classes responsáveis por fazer isso são essas duas, Fragment Pager Adapter e o Fragment State Pager Adapter. Só que há algumas diferenças. No caso, é o seguinte: o Fragment Pager Adapter, ele é utilizado quando você tem poucas abas, poucas tabs, você tem poucas views. Por exemplo, no nosso caso, nós temos só duas tabs e ela não tem muito conteúdo dinâmico, ela não tem muito conteúdo pesado. No caso, ela só tem um fragment praticamente vazio, só com no vazio não, ele tem dois, cada um tem um text view que é estático, não é uma coisa dinâmica, você não recebe dados de web service ou de persistência de dados, por exemplo. Então, nesse caso, é recomendado que você use o Fragment Pager Adapter. Por quê? Porque ele te dá mais agilidade, já que as suas views elas são alocadas diretamente na memória de uma vez só. Ela não é instanciada por demanda, por exemplo. Quando a gente startar a aplicação, ele não só vai gerar uma view e quando você for para outra ele gera outra. Ele já gera as duas ao mesmo tempo e deixa e aloca em memória, certo? O Fragment State Pager Adapter é um pouco diferente. Ele é recomendado quando você tem muitas views
ou quando as suas views têm conteúdo muito pesado, por exemplo, com imagens, você está recebendo imagens de web service, certo? Está recebendo conteúdo web, ok? Vídeo, por exemplo, se suas views têm vídeos para reproduzir, certo? Então é recomendável que você use o Fragment State Pager Adapter. Por quê? Ele só cria a fragment necessária, certo? Se você estiver na tab 1, ele gera aquela fragment. Se você for para a tab 2, ele destrói a fragment anterior, a fragment da tab A, e cria a fragment da tab B. Mas ele tem um diferencial. O que é que ele faz? Ele salva o estado da sua fragment, certo? Então, se você tem dados naquela fragment, você pode salvar antes dela ser destruída. Então, quando você retornar para aquela fragment de novo, você pode fazer uma requisição lá e pegar novamente os dados que foram salvos, ok? Então, essa é basicamente a diferença entre esses dois adapters. Para o nosso caso, vamos utilizar vamos utilizar o Fragment Pager Adapter, que se adequa ao nosso projetinho aqui, certo? Já que nós só temos duas views e elas têm conteúdo estático, não tem muita coisa a ser alocada em memória, ok? Então, vamos criar esse adapter que vai gerenciar, que vai gerar essas views paginadas para a gente e jogar no nosso View Pager, ok? Então, eu vou criar aqui um pacote chamado Adapter, só para organizar nossas classes. Vou criar aqui uma classe Java chamada MyFragmentPager Adapter. Vamos estender aqui de Fragment Pager Adapter. Se você vê, ele já... ele já sugere... Vamos lá. Pager, ele já sugere o outro adapter, Fragment State Pager Adapter, ok? Então aí você usa de acordo com a sua necessidade, ok? Então vamos lá. Obrigatoriamente ele vai pedir aqui para a gente implementar alguns métodos, certo? Vamos utilizar aqui a nossa lâmpadazinha mágica que ele vai gerar para a gente, beleza? E aqui ele já gera dois métodos obrigatórios, que é o getItem e o getCount, ok? Ele continua dando erro aqui porque ele vai pedir para gerar um construtor obrigatório também, beleza? E nele você passa um gerenciador de fragments, que é a partir dele que ele vai gerar as fragments na tela para você, ok? Então vamos lá. Funciona basicamente como base adapter, como um adapter que usamos para lista, etc e tal. Então aqui nós vamos passar a quantidade de views que precisaremos. No caso, são duas, que é a tab A e a tab B. Aqui a gente pode passar direto o número 2, certo? Mas para uma coisa para ficar mais dinâmico, ok? Então eu vou fazer de uma seguinte forma. Eu vou criar aqui uma variável, um array de strings, ok? E aqui eu vou receber um array de strings também. Opa, estou me atrapalhando aqui. Tab titles. Quando instanciar esse cara, minha variável vai receber os títulos das minhas tabs. Então, se eu tenho 3 títulos, quer dizer que eu tenho 3 tabs. Se eu tenho 3 tabs, é porque eu tenho 3 views para ser construídas, ok? Vamos só retomar o raciocínio. Eu preciso informar a quantidade de views que eu vou precisar, né? No caso. Então, se eu passo aqui um array de string com os títulos das minhas tabs, certo? Então quer dizer que a quantidade de títulos que eu passar aqui é a quantidade de views que eu vou precisar, ok? Se eu passar 3 títulos, eu tenho 3 tabs. Automaticamente eu tenho 3 views, ok? Então aqui eu posso pegar a quantidade de strings deste array, certo? Beleza. O getItem, eu vou retornar o fragment associado com a posição especificada. Muito simples aqui também, questão mais de lógica mesmo, certo?
Vou testar aqui com o switch a posição. Caso a posição seja 0, eu vou retornar um fragment a new fragment a return new fragment a, ok? Que é a nossa primeira tab, que é a tab A, que tem o fragment A. Caso seja a posição 1, eu vou retornar um new fragment B, ok? E eu vou colocar como default aqui, caso não seja nem a 0 e nem a 1, eu vou retornar nulo, beleza? Um detalhe importante é que a gente ainda não definiu os nomes dos títulos a gente não definiu os títulos das tabs, a gente não escreveu lá na tela ainda, certo? Então, a gente tem um método aqui dentro desse fragment page adapter, que é o get page title. Então, ele já automaticamente pega o nome da página e já seta na tab, certo? Já seta na nossa aba. Então, a gente vai pegar da nossa variável a posição do título, ok? Vai pegar o título pela posição. Se a tab for 0, ele vai retornar um fragment A e o título é o tab A que a gente está aqui, que a gente setou aqui nesse array. Na posição 0, nós instanciamos o fragment A e pegamos o título da posição 0, que é tab A. Aqui é um array, certo? Essa aqui é a posição 0, essa daqui é a posição 1, ok? A mesma posição que estiver aqui é a mesma posição daqui. Então, quer dizer que aqui, quando aqui o case for 0, aqui ele vai chamar a posição 0, certo? Então, acredito que deu para entender mais ou menos como é que vai funcionar, beleza? Depois disso, vamos para a última parte, que é integrar tudo na nossa main activity, ok? Vamos configurar tudo lá. Private tab layout, m tab layout, private view pager, m view pager, beleza? Aqui no onCreate a gente configura tudo, certo? Vamos pegar a referência dos nossos componentes, né? Tab layout, find view by id, tab layout, m view pager, find view rd view pager, ok? Agora a gente vai setar o adapter para nosso view pager primeiramente, certo? A gente está informando que o adapter que vai gerenciar a construção de views paginadas será o nosso fragment page adapter, certo? Ele que vai ser responsável por gerar essas views e entregar para o view pager. E o view pager pagina isso aí, certo? Como nós configuramos nesse adapter, temos que passar um gerenciador de fragments. A gente passa o próprio da main activity, ok? E a gente passa um array de strings, certo? Como segundo parâmetro. Como a gente pega esse array aqui do nosso XML? Strings. Como ele é um recurso, ele fica dentro da página Resources, a gente pega por esse método aqui, que está na própria main activity, né? Que é o get resources. Dentro de recursos, dou um ponto para acessar os métodos de recursos e pego o array de string, passando o ID dele, r.array.titles_tab, certo? Por fim, a gente diz para o nosso tab layout que ele vai trabalhar junto com o nosso view pager. Então, eles dois agora estão sincronizados, eles vão trabalhar juntos, certo? Então, agora chegou a parte final, que é a parte do nosso teste, beleza?
vamos ver aqui o nosso resultado final, certo? Tudo certo. Nós temos aqui o nosso Tab View Pager, né? Tab Layout View Pager, nossas tabs aqui, cada tab com sua fragment. Esta é a fragment A da tab A, se arrastar para o lado esquerdo, esta é a fragment B da tab B, certo? E como você pode ver, as duas fragments estão em memória nesse exato momento aqui, ó, certo? Visualmente elas estão aqui. Eu ainda não fiz o teste com o Fragment State Pager Adapter para ver se ele faz isso aqui também, ele mostra as duas ao mesmo tempo. Mas, enfim, o que importa aqui é você ter entendido aí essa aplicação com o Fragment Pager Adapter, certo? E aí agora é sua imaginação, você pode criar várias tabs aqui, certo? Trabalhar com vários tipos de, de componentes aqui dentro dessas fragments normalmente, como trabalhar como fragment normal, certo? Você pode até fazer lógicas, por exemplo, eu já criei um app que fazia uma verificação. Se algo fosse verdadeiro, ele ia apresentar fragment B1. Se fosse falso, ele apresentaria fragment B2, certo? Então você pode fazer muita coisa com isso, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo aula. Se você gostou, peço por favor que clique em curtir aí, adicione aos favoritos, se inscreva no canal, porque eu sempre vou estar postando aí vídeo, aulas a respeito de Android, ensinando como fazer as coisas de um modo mais simples, certo? Porque se você procurar em fóruns, tem muita coisa no meio da gambiarra, entendeu? É muito código cheio de gambiarra. Isso aí pode te prejudicar e prejudicar até teu aprendizado. Você pode ficar desestimulado, como eu já fiquei algumas vezes por ver aprender a fazer as coisas com código gambiarra, cara, e eu terminar desistindo de estudar. Então, ultimamente eu tenho pesquisado e só tenho tentado fazer as coisas do modo bem simples para poder não dar muito trabalho depois, até para entender o código, até para entender como funciona os componentes, fica melhor, entendeu? Enfim, essa é a minha opinião. Espero que você tenha curtido aí e até a próxima videoaula, galera. Valeu, um abraço.